PlayStation, 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 PlayStation. Ah, você ganhou o jogo da vida. Olá pessoas, eu sou o Miguel E eu sou o Leonardo. e esse é o canal Piuí. O videogame que mais marcou a minha vida, com certeza, foi o Super Nintendo. Mas no caso do Miguel aqui, que tem 7 anos de idade, foi o PlayStation. E no vídeo de hoje a gente vai falar 7 coisas que você provavelmente não sabe sobre o PlayStation. Você quer ganhar o quê? PlayStation 3. 3 e já! PlayStation! Troca-troca de mascotes. A Sony sempre teve muitos problemas na hora de criar um mascote pra marca, né? Isso porque eles nunca tiveram um personagem muito emblemático. Então eles tiveram a ideia de usar o Polygon Man, que era um personagem tosquíssimo feito de polígonos, né, como diz o nome, né? Só que ele era muito bosta e o mercado japonês não aceitou, né? Eles não gostaram. Então a ideia do mercado americano foi implementar o Crash Bandicoot, que era um game na época ali que fez bastante sucesso. E adivinha só? Adivinha só? Adivinha só? O Ken Kukaragi. Ken Kuratagi? Não curtiu o Crash. O Ken Kuratagi disse que o personagem era muito infantil, muito cartunesco e que ele não tinha nada a ver com a imagem que o PlayStation queria transmitir de ser um videogame para adolescentes um pouco mais velhos. Felizmente, o Ken foi voto vencido e o Crash acabou sendo o mascote de lançamento que divulgava em todas as ações de marketing o lançamento do PlayStation nos Estados Unidos. Claro, isso no mercado americano, né? Então a resposta japonesa para esse mascote que ainda não estava definido foi a criação do Toro, que era um gatinho branco, super fofinho, que tem tudo a ver com o público adolescente. Tudo a ver com os Jack Chan do Japão. Mas depois, né, pra complementar, o Toro, eles criaram o quê? Coisa de japonês, né, velho? Eles criaram o Kuro, que é um gato igual ao Toro, só que preto. 2. Personagens muito americanos para os japoneses. Havia uma preocupação da Sony em relação ao design de alguns personagens nos diferentes países. Então, tipo, o que acontecia? A Sony do Japão achava que os personagens eram muito americanos para estar lá, e a Sony dos Estados Unidos achava que eles eram muito japoneses para estar lá. Por conta dessas diferenças culturais, eles mudaram as características dos personagens. Por exemplo, o Crash e o Spyro, eles tiraram um pouco daqueles olhos mais americanizados, mais maus, deixaram os olhos mais fofinhos, felizes, e eles ficaram personagens mais do bem, assim, porque a cultura japonesa é assim. Outros jogos mais realistas também tiveram essa adaptação quando foram passados para o Japão. Em vez de ter uma capa mais sanguinária, ou sei lá, com gráficos mais mesmo voltados para o realismo, eles eram mais amigáveis, bem coisinha de japonês. Né? Anime. 3. Dúvidas na escolha do logo do PlayStation. É só lembrar do logotipo do PlayStation se formando antes da gente começar a jogar para rolar aquele sentimento gostoso de nostalgia, aquela saudade daquele barulhinho gostoso. Só que o logo original não era assim, já que o designer Manabu Sakamoto, ele fez outras versões, milhares de versões, e pegaram todos esses pedacinhos aqui, a tia do cara ajudou a escolher, até o chineiro, o cachorro, todo mundo opinou, né? Todo mundo opinou, juntou um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e assim surgiu o logo que a gente tenta ama do PS ali, que a gente adora. 4. Os problemas de superaquecimento do PlayStation. Pra quem teve um PlayStation original, aquele grandão, aquele fat, sabe que ele teve vários problemas de hardware, né? E um deles era que ele tinha superaquecimento, porque a parte ali da ventoinha de ventilo o videogame ficava muito perto de onde tu colocava ele, né? Então o que acontecia? O ar quente saía do videogame e pegava e voltava pra ele. Então ele não resfriava como deveria. Mais pra frente a Sony corrigiu isso. Mas enquanto a correção não veio, o que acontecia? A gente ia na casa do amiguinho ou ficava em casa mesmo jogando com o videogame de cabeça pra baixo. Era super comum a gente ir na casa de alguém e ter o play virado de cabeça pra baixo. Sorte da Sony que naquela época não existia Face nem Twitter, porque senão a galera ia xingar muito, com certeza. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. 5. Os significados dos botões do controle. Quando o japa Teiugo estava desenhando o controle do PlayStation,
ele queria algumas coisas muito fáceis de se lembrar para quem estivesse mexendo, ele queria que as pessoas lembrassem dos botões do controle. Então, em vez de letras, que era o que todo mundo usava, ele decidiu partir para símbolos. O triângulo representava o ponto de vista do jogador, então ele basicamente funcionava para coisas como correr, porque ele apontava para frente. Então se tu apertava ali, o personagem era para correr ou para fazer alguma coisa de movimento. Já o quadrado seria utilizado para abrir menus e mapas. Outras coisas assim, mais ou menos nesse mesmo formato. Já o círculo para os japoneses significa o sim, e o X, não. É por isso que em muitos jogos japoneses, quando a gente vai tentar dar um ok, em vez de ser no X, a gente tem que ir no bolinha, no círculo, né? E isso levou todos os produtores de jogos cagar pra essa regra e eles fizeram do jeito que queria, né? Tanto Foda-se, é que cada um botou o botão onde queria e acabou, né? Tamo nem aí, né? Não tô nem ligando, tô cagando e andando. 6. Alguns jogos do PlayStation continham trilhas secretas. Os executivos da Sony acreditavam muito na oferta de presentes para quem comprava os jogos. Então por isso eles colocavam algumas trilhas sonoras secretas ali nos jogos. A única maneira de ouvir essas músicas secretas era colocando CDs em aparelhos de som comuns, não no Play. Tem que colocar ele em um microsystem, qualquer coisa assim. E daí, esperar alguns segundos depois da última música convencional, a que já era ouvida no Play mesmo, e as trilhas secretas tocariam automaticamente. Se você ainda tem algum CD tipo Castlevania Symphony of the Night ou Circuit Breakers, bota aí num som e faz o teste que vai rolar. Bem louco. 7. O PlayStation nasceu como uma extensão do Super Nintendo. É isso mesmo, essa é uma das curiosidades mais batidas do Play, mas é uma das mais legais também, né? O Play nasceu de um acordo entre a Nintendo e a Sony para permitir que o Super Nintendo tivesse uma extensão para rodar CDs. Só que depois de um tempo a Nintendo cancelou com a Sony e foi para a Philips. Ficaram mais um tempo trabalhando com a Philips, não deu certo e cancelou de novo. Felizmente a Sony acreditou muito no projeto de CDs e continuou tocando ele sozinha. E foi assim que nasceu o nosso amado PlayStation. Quando a Nintendo ficou sabendo que a Sony ia lançar um console baseado naquela expansão, na hora eles meteram um processo. Porém, a justiça deu vitória para a Sony e eles lançaram o Play, fez um sucesso e acabaram com a hegemonia da Nintendo nos games. Se você não conhecia essas curiosidades muito loucas e muito legais, você deve essa informação a nós, ao canal Piuí. E como é que você retribui isso? Clicando no gostei, comentando, se inscrevendo no canal e compartilhando no Facebook. Por favor, vai lá.